E após os anúncios de sanções dos Estados Unidos, o presidente Lula deve se reunir nesta quinta-feira com ministros do Supremo Tribunal Federal no Palácio do Alvorada. Ontem, o presidente teve uma reunião com alguns ministros da corte e afirmou que as medidas de Donald Trump, as medidas dos Estados Unidos, não são um ataque pessoal a Alexandre de Moraes, e sim uma afronta ao Estado brasileiro. Ele diz que tudo o que for a respeito das tarifas e a seara econômica, o Brasil está disposto a negociar. Mas o que diz respeito à soberania nacional, às decisões tomadas pelo judiciário brasileiro e as questões internas do país, não há o que negociar. Chamar os nossos comentaristas a respeito desse encontro, essa reunião que está sendo organizada pelo presidente da República, chama o Luiz Felipe Dávila ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Esse encontro que deve acontecer entre o presidente brasileiro e os ministros da Suprema Corte, que teria como objetivo mostrar força, mostrar união, adotar e reforçar esse discurso de respeito à soberania nacional. Enfim, queria escutar a sua análise, sua reflexão, o que o governo pode e deve fazer. Não se corre o risco também de agravar ainda mais a situação? Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo, Kobayashi e a nossa querida audiência. Caniato, é preciso andar com cuidado neste momento. Por quê? Porque as tarifas foram impostas, o governo precisa ter disposição de continuar negociando para reduzir as tarifas. O governo americano já sinalizou que está disposto a negociar, portanto, não é hora de queimar pontes com ataques de defesa da soberania nacional, que tem um fundo muito preocupante de, vamos dizer assim, confundir o que é soberania nacional e o que é a retaliação de um país em relação a uma pessoa, nesse caso o ministro Alexandre de Moraes, com leis aplicáveis que têm a ver com a legislação americana, não tem nada a ver com soberania nacional. Agora, essa história de confundir a pessoa física, aquela que ocupa cargo, com a soberania nacional, ou seja, o Estado brasileiro, tem a ver com uma mentalidade subdesenvolvida do que eu chamo do conceito do patrimonialismo, essa confusão do que é público, o que é privado, o que é o Estado, o que é o indivíduo. É essa confusão que reina na cabeça da maioria desses políticos que gostam de tratar a questão da soberania como se fosse um ataque à instituição. Ninguém está atacando o Estado brasileiro. O que estão atacando é uma atitude voluntarista, arbitrária de determinadas decisões do judiciário que ferem um princípio fundamental, a liberdade de expressão e direitos humanos. É isso que está em jogo. E tem uma longa lista para mostrar como estes direitos, principalmente individuais, vêm sendo afetados por decisões arbitrárias. Então, é o caso da Débora dos Santos, a famosa moça do batom, que pegou 14 anos de prisão. É o caso do Clésio, que morreu na prisão justamente por ter problemas de saúde. É o caso de senhoras aposentadas com mais de 70 anos que foram presas por participar das manifestações do dia 8 de janeiro. É o caso, como bem lembrou o Beraldo, de cidadãos que tiveram a sua vida devassada simplesmente porque entraram num bate-boca com um ministro no aeroporto de Roma. Ou seja, são inúmeros casos e que mostram um exercício do poder que viola completamente as regras do Estado democrático de direito, do respeito à liberdade individual. Fora, Caniato, aquelas outras medidas de simplesmente expulsar as pessoas de rede social, o que é outro absurdo. Isso é censura prévia. Você nem sabe o que a pessoa disse, mas você já impede com que ela fale ou se manifeste nas redes sociais. Então, foram claras as motivações para que essa lei fosse imposta ao ministro. Agora, não dá para transformar este problema pessoal numa crise do Estado brasileiro que pode atrapalhar as negociações comerciais. Essa sim, de grande interesse nacional.
As análises dos nossos comentaristas sobre essa reunião, esse encontro que deve acontecer entre o presidente da República e ministros do Supremo no Palácio da Alvorada. O Cristiano Beraldo ao vivo aqui com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. O Dávila fala que é preciso ter cuidado, né? As informações que chegam de Brasília indicam que o presidente entende que uma reunião como essa, um encontro como esse, teria o efeito de mostrar força, mostrar unidade, reforçar a defesa daquele discurso de respeito à soberania nacional. Mas você, Beraldo, é preciso ter cautela, porque nas relações internacionais, uma reunião dessa também pode ser interpretada como uma resposta, como um enfrentamento, por que não? É um posicionamento, não é, Caniato? Boa noite a você, ao Dávila, ao Kobayashi, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, houve uma manifestação, no meu modo de entender, equivocada por parte do presidente Donald Trump, quando ele coloca naquela primeira correspondência a questão tarifária como dependente de uma mudança de curso da atuação do Poder Judiciário no processo específico de Jair Bolsonaro. E por que eu acho que isso não é adequado? Porque a tarifa é um instrumento que tem relação com o Poder Executivo, ela não tem relação com o Poder Judiciário. A avaliação de que o Poder Judiciário brasileiro está extrapolando as suas competências para atuar de forma injustificada contra empresas e indivíduos norte-americanos e também atuando contra a liberdade de expressão e os direitos humanos, é algo que tem que ser tratado com outro tipo de remédio, como os Estados Unidos fez agora, no dia de ontem, aplicando, então, sanções objetivas ao ministro Alexandre de Moraes e como havia feito, suspendendo os vistos de ministro, procurador-geral da República e por aí vai. Portanto, essa mistura pode dar margem a essa interpretação de que, olha, os Estados Unidos estão interferindo na nossa soberania e estão interferindo no funcionamento dos poderes brasileiros. Enfim, isso eu consigo compreender a validade desse argumento. Mas, diante do que aconteceu ontem, que foi uma reação de um governo soberano contra uma pessoa naquilo que diz respeito ao próprio país. Veja, se o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outra pessoa que está sob sanção da lei Magnitsky, se ela não for aos Estados Unidos, se ela não precisar utilizar cartões de crédito emitidos por bandeiras americanas, se ela não tiver conta em bancos, que esses bancos tenham algum tipo de relação com os Estados Unidos, ou então que esses bancos prefiram cessar a relação com os Estados Unidos e o mercado norte-americano e a utilização de dólar para atender ao ministro. Se ele tiver condições de viver, e não há por que haver, a maioria dos brasileiros não tem essas coisas, não tem visto para os Estados Unidos, muitos não têm acesso a cartão de crédito, não fazem nenhum tipo de transação sofisticadas com bancos, podem ter uma conta num banco qualquer digital. Então, não tem por que achar que os Estados Unidos estão atingindo a soberania brasileira, porque não estão simplesmente tomando medidas que dizem respeito aos Estados Unidos. Ninguém é obrigado a visitar os Estados Unidos, ninguém é obrigado a ter um cartão de crédito de bandeira norte-americana, ninguém é obrigado a nada em relação aos Estados Unidos. Portanto, a vida do ministro continuará, a soberania brasileira não está sob ameaça e essa é a realidade. Só que essa realidade, ela conflita com os interesses tanto dos ministros do Supremo Tribunal Federal que são atingidos, como do próprio governo no seu discurso político eleitoreiro. Quer colocar essa questão pessoal do ministro como uma questão do governo, e não é uma questão do governo. É o presidente Lula que está transformando isso numa questão do governo e está usando tudo que ocorreu para continuar proferindo ataques ao presidente norte-americano. Não há como ter uma solução positiva para o país, para o Brasil. Vai atender aos interesses mesquinhos dessa turma muito reduzida,
mas os interesses do brasileiro, sobretudo os brasileiros que desejariam ver o Brasil exercendo de forma plena o papel que ele merece ter nesse jogo internacional, isso realmente não será atendido. Ficaremos todos frustrados nessa expectativa. Esse é um bom apontamento, porque há quem faça essa leitura, que esse debate acaba monopolizando, inclusive, as atenções e acaba cooptando a energia para algo que deveria estar sendo debatido, enfim. Outras mudanças deveriam estar em pauta, mas a gente se aprofunda nisso. Quero só trazer a análise dos nossos comentaristas a respeito dessa articulação de bastidores entre Poder Executivo, Presidente da República, e o Judiciário, os ministros da Suprema Corte, para darem quase uma resposta institucional para a decisão do governo americano de sancionar o ministro Alexandre de Moraes. O Nelson Kobayashi está com a gente também. Koba, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Ontem já aconteceu uma reunião. O presidente da República fez ali um encontro à noite com os ministros Zanin, Gilmar Mendes e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Fizeram uma reunião para marcar uma outra reunião, né? Fizeram uma reunião para marcar uma outra com todos os ministros do Supremo e aí nessa maior, que nós trouxemos a informação, tentar passar aquele recado de união, de força, que não se pode atentar contra a soberania nacional, enfim. O que é preciso considerar a respeito dessa estratégia que vem sendo desenhada pelo Palácio do Planalto e quais podem ser as consequências, né? Como que essa sinalização chega na América do Norte? Muito boa noite, Caniato, boa noite ao Dávila, ao Beraldo, a todos que nos acompanham aqui em Os Pingos nos Is, sempre um prazer estar com vocês. E em relação a esta reunião entre o presidente da República e os ministros da Suprema Corte, alguns pontos são importantes para a gente entender do que se trata. Primeiro ponto, a gente está falando sobre poderes independentes. Aliás, este é o grande argumento que o Poder Executivo Federal usa contra Donald Trump em relação aos argumentos trazidos na carta de perseguição judicial contra o ex-presidente Bolsonaro. Não há como o presidente Lula negociar com o presidente americano questões afetas ao poder judiciário e não ao poder executivo, justamente porque há uma independência completa entre os poderes executivo e judiciário. Ou seja, o presidente Lula cuida do executivo, os ministros, em especial o relator, presidente da Corte, do Judiciário. Então, em relação a esse encontro, é importante que seja também lembrado essa independência. Não há o que possam combinar os poderes em relação a uma reação, justamente porque são independentes os poderes entre si. Isso é cláusula pétrea, separação dos poderes em uma democracia que devem conviver harmonicamente. Segundo ponto importante deste encontro entre os ministros. A gente parece estar revivendo algo que foi no método utilizado depois do 8 de janeiro. Foi uma união dos poderes em torno de um discurso, que que era, naquele momento, a defesa pela democracia. Quem não se lembra das autoridades todas atravessando a Praça dos Três Poderes, no um ano de celebração, entre aspas, do que havia sido a resistência contra o atentado à democracia do 8 de janeiro, enfim, e agora parece que o método está sendo replicado com um outro discurso muito parecido. Agora a defesa não é da democracia, é da soberania. E é, de alguma maneira, uma estratégia requentada, que a gente já sabe como é que funciona. Acontece que lá, no 8 de janeiro, de alguma maneira, havia ali a sua razão. Se defender a democracia, não deve se admitir nenhum tipo de ataque como aqueles que aconteceram no 8 de janeiro. Não, sem entrar aqui nos meandros das questões jurídicas, porque a gente tem várias críticas em relação a tudo que vem acontecendo, a competência, a dosimetria das penas, a tipificação criminal que tem sido adotada nesses casos todos, mas agora, em relação à soberania, não há ataque à soberania, justamente porque as decisões das autoridades brasileiras continuam válidas, intactas, inclusive. Quem está preso, continua preso. Quem está investigado, continua investigado. Quem é réu, continua réu. Se vier uma ordem do Supremo Tribunal Federal aqui no território brasileiro, continuará valendo. Então não tem ataque à soberania, justamente porque nós temos um Estado intacto em relação a tudo que deve respeito às autoridades do Supremo Tribunal Federal.
Pode haver, a gente pode até falar sobre isso depois, pode haver, se lá na frente ficar demonstrada uma conexão, um elo entre tudo que está acontecendo com as atuações do Eduardo Bolsonaro, pode haver uma coação no curso do processo, tecnicamente falando, mas isso é assunto para outro momento. Mas ataque à soberania nacional, essa não é. E eu acho que dificilmente este discurso narrativo, ainda que combinado em uma reunião, vai colar na grande população, porque todos estão vendo como todas as autoridades deram, de alguma maneira, margem para isso que está acontecendo vindo dos Estados Unidos. Pois é, não, depois a gente traz, inclusive, esse ponto que o Koba levanta, mas deixa eu só passar para o Luiz Felipe Dávila, porque as informações que chegam, viu, Dávila, indicam que o presidente brasileiro classifica que sim, a imposição de sanções contra um ministro da Suprema Corte, Dávila, podem ser classificadas como uma afronta ao Estado brasileiro. Pois bem, as sanções foram impostas à pessoa física, né? Alexandre de Moraes, pessoa física. Só que, naturalmente, as avaliações feitas tratam da atuação dele como o ministro da Suprema Corte. E aí, hoje, ao longo do dia, quem se deparou com os vários sites, né, muitos veículos de comunicação acabaram contatando alguns analistas e alguns apontam que teria havido aí exagero por parte do governo norte-americano na aplicação da lei Magnitsky. É possível fazer essa reflexão sobre o uso do dispositivo, Dávila, e também na aplicação à pessoa física para uma atuação que ela faz defendendo uma instituição da República? Canhato, veja essa lógica de confundir pessoa física com soberania nacional, como é complicado. É a mesma coisa que você acusar o presidente Trump de estar invadindo a soberania nacional, impondo uma taxação que distorce completamente o comércio internacional. Você fala, que isso é uma violação da nossa soberania? Como assim? Ué, mas isso faz parte da política interna dos Estados Unidos, entendeu? Então, a gente não pode confundir o que é a independência dos poderes, a atuação dos poderes, com a atitude individual de cada um. O Koba deu excelentes exemplos. As decisões do Supremo continuam válidas no país, ninguém acabou retroagindo por causa dessas decisões. O Congresso continua funcionando normalmente, aprovando leis, não tem nada a ver com isso. Agora, você só confunde a pessoa física com o Estado em regimes autoritários. Isso é a visão absolutista, sabe? Na monarquia absolutista, o Luís XIV era o rei sol. Confunde ele com o Estado. Aliás, ele falava, o Estado sou eu. Parece que o Lula acredita que o Estado é ele. O Estado é o Alexandre de Moraes. O Estado são os ministros supremos. Não. O Estado é uma coisa, é um ente completamente diferente daqueles que exercem o poder. Então, assim, não dá para confundir essas coisas, porque confundir a autoridade que uma pessoa tem no cargo, o poder que tem no cargo com o Estado brasileiro, é realmente uma desfaçatez em termos de conceito. Então, nada disso fere a soberania nacional. Agora, o que isso mostra claramente é que decisões arbitrárias passam agora a ter uma visibilidade internacional a partir dessa decisão, né? Hoje eu li todos os jornais estrangeiros mencionam o caso. Então isso deixou de ser um assunto interno só do Brasil e hoje o mundo inteiro sabe o grau de arbitrariedade que nós estamos vivendo aqui. E isso não é uma coisa típica só do Brasil, nós vimos isso acontecendo em vários países na Europa do Leste, na Turquia. O mundo caminha para um rumo a um autoritarismo. Agora, de novo, o que chama atenção é que a existência de um Alexandre de Moraes, e aí sim tem a ver com a soberania, tem muito mais a ver com a apatia da sociedade civil, das instituições que não reagiram à altura para conter, manifestar oposição e condenação a atitudes arbitrárias do poder. Isto é a coisa mais chocante. Aí sim, nós não estamos exercendo a nossa soberania, a soberania de um povo que ama a liberdade, respeita a Constituição, o Estado democrático de direito e que defende quando isto é violado por abuso de poder. O silêncio da sociedade civil e do Congresso é algo que chama muito mais atenção do que a atitude do governo Trump. Pois é, agora
é preciso considerar também os vários aspectos. A gente vai trazer os muitos ingredientes que envolvem esse tema, a reação do governo federal, aquilo que se planeja, mas também a gente precisa olhar para a figura que está em destaque, que é o ministro Moraes, e eu pude acompanhar no dia de ontem, especialmente, Beraldo, muitos veículos, assim, colunistas, articulistas, redigindo textos quase que para explicitar para a audiência que, não, mas essa sanção nem vai impactar o ministro. Ele não tem dinheiro lá, não tem conta bancária, não tem bens, o visto está vencido há 2 anos, querendo dizer, a lei Magnitsky não irá prejudicá-lo em nada. Tem até uma jornalista muito conhecida que tem participações de um canal de TV por assinatura, tem coluna em jornal, em site, enfim, tratando justamente dessa questão. E aí eu queria que você trouxesse para a nossa audiência a reflexão sobre quais são os impactos e as consequências da lei Magnitsky para o ministro do Supremo, Beraldo, porque não se trata de ter conta nos Estados Unidos ou não se trata de querer ir à Disney, visitar a casa do Mickey e do Pateta, não é disso que se trata, né? Pois é, a vida de quem está enquadrado na lei Magnitsky, que faz parte da lista da OFAC, é uma vida de um pária financeiro, porque ele terá total dificuldade de criar relações financeiras com instituições no mundo inteiro. Não se restringe apenas aos Estados Unidos. A questão dos cartões de crédito é uma questão que atrapalha demais a vida de uma pessoa, um grande empresário do direito. Afinal de contas, a família, né, já foi o próprio ministro, hoje em dia a sua família são grandes empresários do direito, recebem centenas de milhões de reais em honorários aí, e aí vão movimentar esse dinheiro com todas essas restrições, até porque a extensão para a família deve vir e não deve demorar muito. Então, há uma série de constrangimentos, há uma série de restrições que não cabe ao ministro da Suprema Corte brasileira, um país como o Brasil, está submetido. É ruim para o país, é ruim para a imagem do ministro, é ruim para a sua vida. Tem consequências muito efetivas e muito grandes. Um exemplo, nós pegamos as companhias aéreas brasileiras, as companhias aéreas também têm que se preocupar, afinal de contas elas utilizam aeronaves produzidas nos Estados Unidos, mesmo quando utilizam aeronaves produzidas na Europa, às vezes a turbina desses aviões é produzida nos Estados Unidos, os equipamentos, os componentes, o sistema de reserva é americano. É bastante ampla a presença dos Estados Unidos na vida de qualquer pessoa, mesmo sem a gente se dar conta disso. Então, os efeitos são muito importantes, além de, obviamente, restringirem muito quem poderá, as empresas que poderão contratar os serviços do escritório de advocacia da família do ministro. E o pior disso tudo é assistir a cena que vimos ontem do próprio ministro, então, resolver, no dia de ontem, se expor num jogo de futebol, foi ao estádio, assistir ao Corinthians. E aí eu fico pensando, como será que agiria num caso desse o ministro Francisco Rezec, ministro Aliomar Balieiro, ministro Oscar Dias Correia, grandes nomes do direito brasileiro que deixaram uma história invejável no Supremo Tribunal Federal e até hoje são referência em razão do trabalho que ofereceram ao Brasil. Será que eles teriam esse mesmo tipo de atitude ou será que estamos falando de uma outra coisa? Um outro tipo de jurista? Este universo hoje do Supremo Tribunal Federal que nos brindou o Brasil com uma metamorfose no que significa Supremo Tribunal Federal, dentro do que é previsto pela Constituição. Você já arremata, Beraldo, é que tem essa notícia que trata da ida do ministro ao jogo do Corinthians no dia de ontem, o clássico entre Corinthians e Palmeiras, Copa do Brasil, Corinthians venceu por 1-0, e aí naturalmente o ministro foi fotografado, vários vídeos inclusive mostrando a visita dele
pelos corredores do estádio. A gente tem a foto do ministro, inclusive em destaque aí no portal da Jovem Pan News, o ministro foi hostilizado durante o jogo e aí ele acabou mostrando o dedo do meio, fazendo essa saudação aí para aqueles que o criticavam, a foto do ministro Moraes, inclusive estampando a capa dos principais portais de notícias do Brasil. Pode arrematar, pode fechar, Beraldo. É uma cena que a gente se depara e tem que se perguntar qual é o cabimento disso. Uma demonstração pública de não só descontrole, porque ali aconteceu o óbvio. Ninguém imaginou que seria diferente. Mas além do descontrole, a gente vê um tipo de atitude que está muito, muito aquém do que é não só desejável, mas necessário para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O decoro faz parte da vida de alguém que pretende estar entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, Caniato, infelizmente, não nos resta alternativa senão jogar luz sobre a realidade. Estamos diante de um Supremo Tribunal Federal que não está à altura do Brasil. Agora, Koba, há um cálculo que vem sendo feito de que o resultado do julgamento que trata da suposta tentativa de golpe de Estado, especialmente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que o resultado desse julgamento já seria um recado para os Estados Unidos, para Donald Trump. É possível a gente fazer alguma reflexão nesse sentido? Você apostaria que os integrantes da Suprema Corte poderiam fazer um ajuste, uma modulação, fariam uma reflexão, uma avaliação específica a respeito desse processo? E eu nem faço esse questionamento sobre a possibilidade de abrandamento. Eu penso em um ajuste para os dois lados. A resposta poderia vir em um julgamento abrandando a pena ou até endurecendo. Você acha que é possível conectar as duas pontas ou não? Olha, Caniato, você sabe que se fosse um Estado totalmente sério, a gente sequer pensaria em qualquer tipo de influência sobre um julgamento judicial, que deve ser técnico, que não deve levar em consideração nada que aconteça fora dos autos. Mas quando a gente fala de um julgamento que já na admissão da ação penal foram utilizadas imagens de imprensa, imagens de mídia, para ilustrar a recepção da ação penal, imagens que sequer estão nos autos, aí a gente já sabe do que estamos falando. Inclusive, mais do que isso, nas alegações finais do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, também foram citadas tantas outras notícias da imprensa que também não estão nos autos, em alegações finais, em um momento em que não há chance sequer de se discutir aquilo, que é encerrada a fase de instrução probatória, ou seja, em um processo tão volumoso, com tantas coisas que só a acusação teve acesso, ainda se utilizam de questões extra-autos, a gente está claramente diante de um julgamento que sim, pode levar em consideração o que acontece fora dos autos, inclusive essas ações americanas, e não deveria. A utilização disso, seja para agravar ou abrandar a pena, seja para condenar ou para absolver, isso tudo já contamina de nulidade esse julgamento, que, aliás, já tem uma série, né? Uma fila imensa aí de nulidades para a gente tratar nesse julgamento. Mas eu não faria aposta alguma, eu sei que esse processo já tem certamente um final pré-meditado, que é de condenação. Aliás, não fosse assim, os próprios ministros já não chamariam todas essas pessoas que respondem ao processo de golpistas, antes mesmo de uma condenação final, antes mesmo de um juízo de mérito do caso. E como já houve esse pré-julgamento explícito por quem vai lá na frente determinar a condenação ou absolvição, está claro que haverá uma condenação. A surpresa seria uma absolvição ou uma pena muito mais baixa do que todas aquelas outras que estão sendo imputadas aos réus do 8 de janeiro. Pois é, porque as sinalizações indicam que essa conversa poderia acontecer em algum momento, dadas as circunstâncias, né? Inclusive a nossa audiência aqui, muito perspicaz,
levantando a possibilidade do que seria debatido nesse jantar entre a Presidência da República e os ministros do Supremo. Bem, como a gente vai responder? O que a gente pode fazer? Bom, em breve tem o julgamento. A depender do resultado do julgamento, talvez o governo norte-americano entenda como uma resposta. Se vocês pensavam em dar 20 e agora derem 25, vai parecer que é uma afronta. Enfim, claro que são elucubrações aqui da nossa audiência, mas é preciso a gente contabilizar e colocar isso sobre a mesa, porque não me parece um absurdo em uma conversa tratarem dessas questões. Você, Dávila, é possível que esse julgamento ou o resultado desse julgamento seja interpretado, entendido pelas autoridades americanas como uma sinalização, depender principalmente do resultado para o ex-presidente Jair Bolsonaro? A gente vai receber, inclusive, as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, aí todos acompanham na íntegra a reflexão e análise do Luiz Felipe Dávila a respeito da maneira como as autoridades americanas podem interpretar essa reunião entre presidência e ministros do Supremo. Bem-vindo a você que acompanha a programação da Jovem Pan, emissoras de rádio conectadas ao programa Os Pingos nos Is, análise do Luiz Felipe Dávila a respeito do julgamento sobre a suposta tentativa de golpe, de que maneira isso seria interpretado pelas autoridades norte-americanas como um recado. Você, Dávila? Na verdade, não é um julgamento, é uma sentença já pré-determinada, como bem disse o Kobayashi, ou seja, o desrespeito aos autos, a história de inquérito sigiloso por tempo indeterminado, advogados não tiveram acesso aos autos total, baseado numa delação premiada, cheia de furos, como peça central da PGR, da Procuradoria-Geral da República. As manifestações, como bem lembrou o Koba aqui, já dizendo que são golpistas, é óbvio que esse julgamento é, na verdade, uma formalidade para condenar o presidente Bolsonaro e várias pessoas. Então, a atitude do governo americano em relação a isso já foi dada, justamente com a aplicação da lei Magnitsky, já foi dada. Então, assim, não será nenhuma surpresa nem para o governo americano, nem para os brasileiros, a condenação de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Está claro que todo esse processo é, na verdade, uma encenação para se condenar uma pessoa e não se atendo justamente às provas cabais, aos ritos do devido processo legal, ao direito da ampla defesa, tudo aquilo que consiste o Estado de Direito, a imparcialidade do julgador, do juiz, né, que na verdade é vítima até nesse processo, tudo isso destoa muito de um julgamento que nós esperávamos que pudesse acontecer no Brasil, um julgamento imparcial, técnico, embasado em provas, em evidências, e não um julgamento político, que é o que se transformou esse caso. Portanto, eu não acho que vai escalar mais, porque já está claro em todo esse processo que esse julgamento é um julgamento político e não um julgamento que segue as regras do Estado Democrático de Direito. Então, eu entendo que punições extras poderão vir, mas não por causa das distorções neste processo. Essa sentença já foi dada na aplicação da lei Magnitsky. Agora, é preciso separar agora, justamente nesse momento, Canhato, o teor político do teor comercial. A coisa mais importante agora é o governo focar nas questões técnicas da negociação, da redução de tarifas. É isso que nós temos de fazer. Ir à mesa de negociação, sentar-se com os membros do governo americano, reduzir as tarifas, reduzir barreiras não tarifárias, para que nós não percamos a parceria com o nosso segundo maior cliente na exportação brasileira. Agora, se misturarmos o assunto político com a questão comercial, essa negociação não vai acabar bem. Felizmente, os sinais dados nos últimos dias é que parece que tem um pouco mais de juízo em focar nas questões comerciais e não imiscuir com as questões políticas. Mas certamente esse jantar não é uma boa coisa, Canhato. De novo, misturando assunto político com assunto comercial.